Meus irmãos, que a paz de Jesus continue presente. Estamos dando continuidade ao nosso estudo aqui no Grupo Espírita de Batiga, no Espírito Santo, onde estamos estudando a doutrina espírita, iniciando pelo Livro dos Espíritos, livro básico da doutrina espírita. Não é que o Livro dos Espíritos venha esclarecer todas as nossas dúvidas e falar sobre tudo como ciência espírita, que aliás, como ciência, é muito novo. Iniciou com Kardec e ainda estamos estudando a doutrina espírita como ciência. Mas a grande vantagem é que nós vamos começando a entender algumas peculiaridades do espírito, que é o que interessa. Porque espíritos somos todos, espíritos criados simples e ignorantes, imortais, num trajeto de ascensão infinita em direção ao nosso Deus Pai Mãe. Esse é o objetivo da encarnação, a nossa evolução. É o único propósito. E essa evolução é feita junto com outros, segundo o mandamento de Jesus, né? Sananda Jesus deixou um mandamento único praticamente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar alguém, eu preciso me amar. Esse é o objetivo, o nosso desenvolvimento, reforma íntima, para nós podermos passar o que é de melhor para os nossos irmãos. É verdade que temos guias e somos guias. Temos guias que estão à nossa frente e somos guias de quem está vindo atrás de nós. Por isso, a necessidade e a objetividade do estudo do Livro dos Espíritos como ciência, para podermos entender. Como eu disse, nós não temos a pretensão de esgotar todos os assuntos, até porque, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, lançado em 1857, Kardec não tinha ainda acesso à ciência, mas ele teve como apoio os espíritos superiores que lhe trouxeram as informações para que ele pudesse fazer as anotações relativas à ciência espiritual. Nós paramos no capítulo 4. Estamos falando do livro 2º, capítulo 4, iríamos iniciar transmigração progressiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe sempre um processo evolutivo constante, permanente e infinito para que nós possamos crescer. E uma dessas perguntas é a 189, diz assim: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades, já nasce pronto? Resumindo, a pergunta é essa: o espírito já nasce pronto? É claro que não. Nós podemos nascer perfectíveis, temos a tendência à perfeição, mas obviamente que não nascemos prontos. Nós temos lições, provas, expiações, vamos nesse processo, na escada evolutiva, sempre crescendo, jamais retroagindo. Essa é uma das leis. O espírito não retroage, ele só anda para frente. Então, a resposta é não, porque o espírito, como homem, tem também sua infância, né? O bebê, nós nascemos como bebê no corpo físico, e como espírito também nascemos como se fôssemos bebê.
E aí vamos, através das lições, crescendo cada vez mais. E na pergunta 193, um homem em suas novas existências pode descer mais baixo do que estava? Quer dizer, o espírito atingiu o nível. Aí ele desencarna. Na próxima encarnação ele pode vir no nível mais baixo do que estava? Segundo os espíritos superiores, socialmente ele pode vir abaixo, mas o espírito jamais perde as conquistas que já fez como espírito, conhecimento, a sabedoria, porque o espírito não retroage. A doutrina espírita, das doutrinas reencarnacionistas, é a única que nos avisa que o espírito não retroage, ele só anda para frente, não tem condição de regredir. Então, como diz aqui, como posição social, sim, como espírito, não. E aí, nós vamos esperar que leiam, né, essas perguntas que restaram, para nós entrarmos no destino das crianças depois da morte. Muitas pessoas contestam: ah, tadinho, um bebezinho, nasceu em 15 dias, um mês, puxa, como é que Deus deixa nascer uma criança? Vamos raciocinar. Pelo que nós temos aprendido até agora, nenhum espírito é criança. Não existe. Ele está no corpo de bebê, mas como espírito dentro, ele é milenar. Milenar, sabe o que quer dizer milenar? Tem milhões de anos. Então, não se iluda com aquele bebezinho, né, fofinho, gostosinho, com aquele pezinho que dá vontade de morder. Ele, de bebê, ele só tem o corpo. Ele nasce naturalmente, num processo de adaptação para a vida material, mas de bebê ele não tem nada. Ele tem todo o conhecimento que ele ganhou até essa data, e mais, hein, preste atenção, ele, na maioria das vezes, é mais maduro do que você mesmo. Então ele já teve milhares e milhares de existências. Ele não é um bebezinho inocente. Então, essa colocação de Kardec vem bem a calhar, né? Na pergunta 197, o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como a do adulto? Olha só, um espírito que nasce como uma criança, aliás, nasce criança, né? O bebezinho, e morre, desencarna, é tão avançado como a do adulto? A resposta: algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se progrediu. Imagine que esse espírito que nasceu no corpo de uma criança e desencarnou logo em seguida, muitas vezes é prova para os pais. Os pais têm que receber uma lição, não ele veio para aquilo. E como ele progride, muitas vezes é um espírito avançado, ele progride muito rápido, ele é muito mais avançado do que os pais. Então ele veio trazer uma lição, e não receber uma lição. Ele não tem mais provas, não tem expiação. Muitas vezes é um espírito de luz que veio trazer para os pais uma lição que eles necessitavam. O espírito de uma criança pode assim ser mais adiantado que a do seu pai? Isto é muito frequente. Vós mesmo não vedes isso muitas vezes na Terra? Muitas vezes você está conversando com seu sobrinho, seu filho, o filho do vizinho, pequenininho, e ele faz perguntas intrigantes, tem uma noção, dons, toca um instrumento, que
da onde ele tirou isso? Aonde ele aprendeu? Se não teve tempo nem de aprender a falar. E, no entanto, ele está tocando violão, toca os acordes. Então, esse espírito é avançado. Ele veio trazendo lições, mas a maioria das vezes para os pais, para os vizinhos, para todo mundo. Aliás, quero alertar que nessa época, nesse período agora de transição que estamos passando, as crianças estão chegando diferenciadas. Elas mexem em qualquer aparelho eletrônico, nos celulares, nos computadores, e elas não gostam de muita conversa. Elas não jogam a conversa fora, elas gostam de conversar coisas úteis, que as levem para frente. Essa é a característica. Essas crianças, elas são controláveis apenas pelo papo, pela conversa, conversa útil. Então, se vocês conversarem, em vez de bater, em vez de brigar, dá para levar. Agora, elas são chamadas, se você tiver a oportunidade de pesquisar, são as chamadas crianças índigo, cristal, diamante e arco-íris. Cada uma delas tem uma característica, porque nasceram em épocas diferentes. As índigos vieram mais cedo, agora deve estar nas faixas dos 30 e poucos anos, e as crianças arco-íris estão nascendo agora. São elas que serão responsáveis pela mudança do nosso planeta para planeta de regeneração. Preste atenção nas crianças que estão chegando. Elas não são bobas, não são crianças, não têm atitudes de crianças. E são mais adultos do que nós. Sabem tudo. Elas é que nos ensinam. Então, vem a resposta daquilo que eu falei. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Elas vão embora ainda na infância. A duração da vida da criança pode ser, para o espírito que está nela, encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do fim desejado, e a sua morte a miúde é uma prova ou uma expiação para os pais. É o que está aqui no Livro dos Espíritos, não estou inventando nada. Então, ou ela é o complemento, né, de um período que ela deixou de cumprir em outra vida, e para os pais que precisam passar por aquilo. E o que sucede ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? Resposta: recomeça uma nova existência. Ela veio de algum lugar e retornou para este mesmo lugar para se preparar novamente para reencarnar. E agora que nós estamos nesse período de transição, provavelmente ser um dos componentes das equipes para a regeneração. Agora vamos falar do sexo nos espíritos. Também é interessante, muitas pessoas perguntam sobre isso, né? Por que uns nascem homem e outros nascem mulher? Eu até já falei antes, comentei, que os espíritos superiores nos enxergam, espíritos. O nome espírito foi Kardec, né, que veio falando, porque na época ele não tinha noção de física quântica, ainda não existia, não tinha aparecido. Hoje nós sabemos que espírito, nós somos energia. Então, quando eu falo espírito aqui, entenda energia. Os espíritos têm sexo? Resposta: essa é a pergunta 200. Não como entendeis, porque o sexo depende do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseados na semelhança de sentimentos. Então, como espíritos, como energia, sabemos que temos frequência. Se temos um outro espírito que tem a mesma frequência, existe uma
interatividade. E por isso existe um carinho, um amor, porque estão na mesma frequência, pensam a mesma coisa. O coração bate na mesma frequência. Então existe, né, essa coisa que grupo de espíritos tem, essa conexão. Essa conexão é de espírito para grupo de espírito. Por isso que nós encarnamos em grupo, nos animamos em grupos, nós vivemos em grupos, porque temos, quem estão juntos, a mesma vibração, né? O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de mulher e vice-versa? Pergunta interessante. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, numa vida eu venho homem, noutra vida eu venho mulher, dependendo, como nós vamos ver, quando se é espírito, prefere estar encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher. Existe preferência? Isso pouco importa ao espírito, é segundo as provas que deve suportar. Então cada espírito vem com um trabalho, com uma missão, com uma prova, com uma lição para aprender, e ele, no planejamento, que nada é feito por acaso, nesse planejamento, ao escolher os genitores, os vizinhos, aqueles que virão junto para a lição, aí se ele decide em corpo de que ele vem, em corpo de homem ou de mulher. Tudo depende do que ele tem, do que a lição manda. É por isso que os espíritos superiores não nos veem como espíritos encarnados. Ele não vê corpo, ele enxerga a energia. Nós aparecemos para eles como corpos energéticos. E daí vem essa coisa de parentesco e filiação. Vimos juntos, muitas vezes no mesmo grupo, que são os parentes e amigos. E aí tem uma coisa interessante. Estamos no mesmo ambiente e muitas vezes nós nos antipatizamos com quem estamos, ou somos simpáticos às mesmas pessoas que estão no grupo. É por isso que a maioria dos problemas está dentro do lar. Muitos, e a maioria dos problemas, são espíritos que vêm juntos para resolver as suas querelas antigas. Por isso que nós temos que nos esforçarmos para fazer a nossa passada aqui mais simpática. E isso nos faz ganhar tempo para não retornar de novo com os mesmos problemas ou nós sermos os problemas de quem veio. Porque nem sempre eles são os problemas. Muitas vezes os problemas somos nós que viemos resolver. Por isso que o ambiente familiar é o propício para resolvermos as nossas desavenças. Paciência, empatia, temos que ter. Pedir a Deus força, jamais que Ele tire o problema da nossa frente. Nós temos que enfrentar os problemas. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral. Pai nenhum deixa qualquer qualidade para os filhos. Essa aquisição é individual. Os filhos recebem um corpo que o pai e a mãe fizeram para nós, mas a parte moral, o pai tem que se esforçar para dar disciplina, para ensinar, falar sobre moralidade, mas isso tem um tempo. Até certa época, você pode passar isso para os seus filhos. Depois,
eles vão ter que se virar sozinhos. E se você não deu jeito na vida deles, paciência, porque a vida vai dar. É assim que funciona. Não podemos dar aos filhos tudo, nós temos que dar principalmente educação e moral. Porque a escola não vai dar educação. A escola vai dar instrução. O professor não é responsável pelo seu filho. Quem é responsável pelo seu filho é você. Então esforce-se para isso. Porque se você tiver sucesso, você é que vai ser cumprimentado. Se você não tiver sucesso, mas tiver feito a coisa certa, não se preocupe. Porque a vida vai dar um jeito nele e você vai ganhar os méritos. Agora, se você não ligou para isso, realmente você foi irresponsável. Então, ao essa pergunta, nós podemos também, baseada nessas perguntas, falar sobre semelhanças físicas e morais. Porque já descobrimos que muitas vezes o filho herda alguma coisa física, né? O jeitinho do pai, o jeitinho da mãe, é parecido com vovó, com vovô. Mas muitas vezes é o bisavô ou o avô que veio novamente, trazendo aquelas características. Dá para ver aí nessas definições a maturidade do espírito. Ele não é criança, como eu já falei mais cedo. Ele é um ser com muita experiência. E essa experiência ele traz para cada nova vida. Isso ele não perde. Pode ficar latente, não utilizar, porque ele precisa de uma nova lição. Então ele deixa para lá muitas vezes o dom da música, o dom da retórica, outros dons, para se dedicar àquele dom daquela vida. Vamos dizer que ele queira ser médico, ou enfermeiro, bombeiro, seja lá o que for. Para não atrapalhar o desenvolvimento dele, ele esquece, guarda temporariamente na consciência aqueles dons que tem e se dedica àquela nova profissão ou coisa semelhante. Os pais transmitem quase sempre aos seus filhos uma semelhança física. Transmitem-lhes também uma semelhança moral, aquilo que eu falei. Semelhança física traz, agora semelhança moral não. Às vezes, trigêmeos, gêmeos, são iguais em tudo, menos na moral. Um, às vezes, é ovelha negra e o outro é um doce de coco. Nascido na mesma família, dos mesmos pais, com a mesma educação. Como é que se explica? Porque o espírito é individualizado. Ele é único. O nosso pai e mãe criou, e até semelhante no físico, mas completamente diferente na personalidade. E essa personalidade se manifesta na puberdade. Aí é que nós vamos ver que os nossos filhos, com a mesma educação, comendo a mesma coisa, são diferentes em tudo. É impressionante, né? Mas é a realidade. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Muitas vezes nascem juntos espíritos simpáticos. Aí os filhos prestam atenção, os pais estão fazendo. Ouvem os pais. Eles têm até tendência a imitar os pais em muitas coisas, na maneira de usar um boné, na maneira de cavalgar, na maneira de escrever. Eles prestam atenção. Por isso que nós dizemos, muitas vezes, que não adianta ficar falando para os filhos. O que leva os filhos a alguma coisa dos pais são os exemplos. Se o pai bebe, ele também quer beber. Ele tem a tendência em fazer as coisas parecidas. Se o pai fuma, ele quer experimentar o fumo.
Se o pai tem a tendência ao ódio, à fofoca, eles vão prestar atenção no comportamento dos pais e vão tentar fazer a mesma coisa. É óbvio que depois pode até mudar, mas na maioria das vezes, se os espíritos têm afinidade, essas tendências vão embora, né? Essa é a explicação para que muitas coisas que nós ignorávamos, entre imitar o pai, fazer o que ele faz, imitar a mãe nos trejeitos, tudo mais, são essas coisas de espírito para espírito, de simpatia para simpatia. Vamos para outra pergunta aqui. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Aí nós já estamos falando agora da tendência de um país, de um povo, né? Os americanos têm essa tendência, os europeus têm outra tendência, os africanos, cada povo tem sua marca, a sua maneira. Então diz a pergunta, os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados segundo sua elevação. Uma família que tem um espírito muito elevados, vamos dizer, na Suécia, poxa, os filhos lá, os costumes são diferentes, a comida é diferente, tudo é diferente de um povo que mora nos trópicos. Então, o próprio povo lá cria uma maneira de viver, uma tendência que eles têm. Isso é que faz os povos diferentes, línguas diferentes. A tendência, acredito, no futuro, é que tenhamos cada povo com seus costumes e linguagem e uma linguagem comum. Foi para isso que o Esperanto chegou no Espiritismo. É uma linguagem que a tendência é que todos falem duas línguas. Se bem que no mundo de regeneração nós não vamos ter mais isso, né? No mundo de regeneração, a nossa comunicação é pela telepatia. Mas, suponhamos que ainda continuássemos assim. A tendência seria ter duas linguagens, duas línguas. Uma falada no âmbito do país e outra quando saíssemos do país. Então nós aprenderíamos todos duas línguas. A língua materna e o Esperanto. Isso já acontece na ONU, União das Nações Unidas. Existem países que são representados e eles falam Esperanto. Dentro da ONU eles já falam Esperanto. Se essa tendência continuar, teremos essas duas línguas. Se der tempo, porque na regeneração nós estaremos nos comunicando por telepatia. E para encerrar e fechando esse capítulo da pluralidade da existência, quer dizer, nós viemos falando até agora sobre como é a reencarnação, país, onde nós nascemos, escolha de gênero, escolha de cor, tudo isso, escolha de pais, faz parte do estudo dos espíritos, falando sobre pluralidade da existência. E aí vamos falar, para finalizar isso, sobre ideias inatas. O espírito encarnado, na pergunta 218, o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Muitas vezes vem aquela ideia, né? Nossa, eu já passei por aqui, já vi por aqui. Mas isso é de quê? Justamente de lembranças que temos do passado. Vocês já ouviram falar num fenômeno chamado déjà vu, em francês, né? Já visto, já vi antes. É você ir para um lugar, de repente,
Você começa a ver pessoas, começa a ver prédio, uma igreja que você já viu, que você caminhou, uma escadaria, aí você atrás dessa igreja tem uma escadaria que leva a um bairro lá embaixo. E você vai lá conferir, é justamente isso. Isso chama-se déjà vu. São coisas que o espírito já passou. Ele já passou ali. E é guardada na lembrança. Mas, às vezes é um gatilho, né? Pum! Aciona aquela lembrança e você vai passando e lembrando de pessoas, de situação que você já vivenciou. Então, a pergunta 218, deve haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas, nem sempre tão grande, mas sempre existe. Então, se você já viveu uma vida anterior na Itália, de repente você faz uma viagem para aquela cidade que você viveu, chega lá em Veneza, e você lembra daquele prédio que você viveu, uma situação vivenciada lá, não é absurdo. Faz parte do seu conhecimento, como espírito nato que lá esteve. Meus irmãos, com isso nós encerramos o capítulo 4. Vamos deixar o capítulo 5 para vocês lerem durante essa semana. Semana que vem, nós estaremos falando sobre o capítulo 6, a vida espírita, que é o nosso comportamento como espírito. Nós somos espíritos imortais. Então, eu encerro aqui agradecendo a audiência e a presença de todos, a força que estão me dando, não esquecendo que eu sou luz, sou filho da luz. Agradecer a Jesus, Sananda, nosso Mestre e Senhor, agradecer sobretudo ao nosso Deus, Pai e Mãe, que nos dá a oportunidade de tudo para podermos fazer. Graças a Ele temos inteligência, temos o livre-arbítrio e somos poderosos. Somos centelha divina. Eu sou luz, sou filho da luz. Muito obrigado.